Olá, seja bem-vindo aqui no canal. Eu sou Samuel Ramos e dessa vez nós vamos confeccionar o tapete retangular com a flor rasteirinha Premium. O passo a passo está completíssimo, inclusive eu expliquei como emendar as flores, tá? Eu fiz esse tapete com 3 flores, ele mede 92 centímetros de comprimento por 52 de largura, mas essas medidas podem variar de pessoa para pessoa porque é um trabalho manual. Para este tapete, eu utilizei os fios Barroco Max Color número 6, mas você pode fazer com qualquer numeração de fio. Eu gastei 400 gramas desta cor, 7727, foi a conta exata. Se os seus pontos forem um pouco mais alongados, então é melhor garantir uma quantidade maior do mesmo lote para não dar diferença na cor do trabalho. Utilizei a agulha para crochê 3,5 mm, tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Mas se você não tiver agulha de tapeceiro, não tem problema. Pode seguir o passo a passo que eu explico como fazer o acabamento sem precisar dela também. Para os detalhes, eu utilizei a cor 1449. Aqui eu gastei muito pouco, 200 gramas dá com sobra. Mas se você preferir fazer com a mesma cor utilizada nas flores, 200 gramas de fio Barroco Multicolor dá para fazer as flores, os detalhes e o acabamento. Por falar em flores, eu utilizei a flor rasteirinha Premium. Tem o passo a passo aqui no canal e o link para o passo a passo e a descrição de todos os materiais que eu utilizei estão na descrição desse vídeo. Como eu disse antes, eu fiz o meu tapete com 3 flores, mas você pode fazer com qualquer quantidade que você desejar. Pode seguir o mesmo passo a passo que eu explico como ajustar para não ter problema, o seu tapete vai ficar perfeito. E se você gostar do passo a passo, não deixe de compartilhar. Aproveite também, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Assim eu aviso você sempre que tiver novidade por aqui. Me siga também no Instagram, que é @blogdocrochê, e se você fizer o seu tapete, não deixe de compartilhar em suas redes sociais dizendo que aprendeu aqui no canal. Vou ficar muito feliz em ver seu tapete pronto. Um forte abraço e boa aula! Eu vou utilizar 3 flores para o meu tapete, mas independente da quantidade, você vai seguir o mesmo passo a passo e não tem erro, dá certinho, tá? Eu fiz a flor seguindo o passo a passo que eu tenho aqui no canal, deixei o link aí na descrição e você pode fazer exatamente igual. E aí só no final aqui, quando for fazer a base já para começar o tapete, a gente vai fazer uma modificação. Eu vou iniciar o tapete já aqui, olha, na segunda volta que eu fiz na base das folhas, tá? Na segunda voltinha de verde aqui, olha. E não na primeira volta aqui embaixo, tá? Vou começar aqui. Tem 3 pontos altos, eu prendi com ponto baixo na pétala e fiz novamente 3 pontos altos. Então eu vou introduzir a agulha bem no meio, deixando 3 pontos para cada lado. E assim eu vou pegar o fio que eu vou trabalhar o tapete e vou prender com ponto baixo, deixando uma sobra de fio. Não vou amarrar nem nada, só prender aqui, olha, com ponto baixo e pronto. E aí essa sobra de fio aqui a gente deixa para fazer o acabamento já a gente amarra ele. Mas por enquanto pode deixar ele assim que ele não solta não. Depois de prender com ponto baixo, faça 5 correntinhas. 3, 4 e 5 correntinhas. Depois que prendeu com ponto baixo. E aí vamos no próximo bloquinho, que tem 6 pontos altos, olha. Introduzir a agulha no meio, fica bem entre uma folhinha e outra, olha. E aí introduz a agulha no meio e prende aqui com ponto baixo. Então eu tenho aqui uma alça com 5 correntes, tá? Essa alcinha fica na direção da folha, olha. Na mesma direção da folhinha tem aqui uma alcinha com 5 correntes. Vou fazer novamente 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. Vou no próximo bloquinho e prendo com ponto baixo novamente. Já tenho a segunda alça. Olha aí. Para fazer as alças seguintes, é só continuar repetindo. 5 correntinhas, vai para o bloquinho, olha, e prende com ponto baixo no meio dos 6 pontinhos altos, né? Deixa 3 para cada lado e aí prende com ponto baixo. E aí é só seguir aqui por toda a volta. Já estou chegando aqui no final, olha, e eu vou finalizar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, aquele ponto que eu fiz para prender o fio, tá? Vou finalizar com ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho baixo. Aí eu tenho aqui um total de 8 alças, cada uma com 5 correntinhas, e a sobra de fio do início ainda está aqui no meio, tá? Eu vou aqui, olha, agora na primeira alça de 5 correntes, vou fazer mais um ponto baixíssimo na primeira correntinha das 5 que forma a primeira alcinha. Vou prender com ponto baixíssimo, e agora eu vou fazer um ponto baixo abraçando a alça e aquela ponta de fio inicial, ó,
para já prender ela aqui também, tá? Fiz o pontinho baixo e aí a pontinha de fio do início do tapete já fica aqui, olha, para mim escondendo ela aqui na primeira alça. Depois disso eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Se o seu ponto for um pouco mais apertado e você tiver costume de fazer 3 correntes para iniciar, tudo bem, não tem problema. E agora eu vou fazer mais 2 pontos altos aqui na mesma alça. 1, 2. Contando com as correntinhas que eu fiz aqui no início, então eu tenho um total de 3 pontos altos. E eu estou escondendo a pontinha de fio aqui, olha. Por isso que eu não amarrei ela no começo. E aí vou fazer agora 2 correntes de espaço e novamente 3 pontos altos aqui na mesma alça. E aí teremos aqui o que a gente chama de leque, tá? Que é aquela formação de 3 pontos altos, 2 correntes e novamente 3 pontos altos. Olha aí, fica assim na primeira alça. Quando a gente faz o leque, a gente define que isso aqui também é um canto no tapete, tá? Eu vou deixar a pontinha de fio, agora não vou mais precisar esconder ela, depois eu divido ela em 2 aqui, ó, e amarro aqui no final, tá? Eu explico para vocês como que eu faço. Depois do leque, fiz uma correntinha de espaço, olha, uma correntinha de espaço, enrolo o fio na agulha, vou para a próxima alça e vou fazer só 3 pontos altos. Não vou fazer o leque, vou fazer só um bloquinho com 3 pontos altos. 2 e 3 pontos altos. Tá? Então ficou assim, ó. Na primeira alça um leque, na segunda um bloquinho. Uma correntinha de espaço, vamos para a próxima alça e vou fazer novamente um leque, para formar outro cantinho aqui, olha. Vou fazer 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 2 correntinhas de espaço e novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Então eu tenho aqui, olha, na primeira alça um leque, na segunda só um bloquinho com 3 pontos altos, na terceira alça um leque novamente, olha, com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Sempre com uma correntinha de espaço agora, olha, o único local que tem 2 correntes é aqui dentro do leque. Entre leque e bloquinho, só uma correntinha de espaço, tá? Uma correntinha. Vou para a próxima alcinha aqui, faço só um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. É só seguir intercalando. Uma corrente de espaço, na alça seguinte, leque. 1, 2, 3, 2 correntinhas de espaço e novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então olha só como vai ficando, ó. Vai ficando quadradinho, porque eu estou fazendo leque para definir o que vai ser o cantinho do tapete, tá? Eu vou seguir por toda a volta, da mesma forma, intercalando assim. Já estou chegando aqui no final da volta, e aí eu estou completando aqui o último bloquinho, faço uma correntinha de espaço e finalizo com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha das 2 que eu fiz para formar o primeiro pontinho alto. Então atrás eu já tenho uma base quadradinha, olha, para começar a trabalhar, tá? O tapete. Fica assim na parte de trás. Eu preciso fazer mais uma volta com bloquinhos assim. Então eu vou seguir para começar dentro do leque aqui, olha, nesse primeiro espacinho de 2 correntes aqui dentro. Eu vou seguir com ponto baixíssimo aqui nesses pontos altos de base. Olha, 1, 2. Normalmente você já faz aqui, né? Olha, começa com ponto baixo aqui, né? Mas para ficar mais centralizado, eu vou fazer ponto baixíssimo também na primeira correntinha das 2 que estão aqui dentro desse leque. E aí depois, sim, olha, eu faço o ponto baixo aqui dentro do leque, já abraçando dentro do leque. Nota que ficou um pouquinho diferente, ele não fica repuxando, né, para o cantinho, e aí o leque vai ficar mais bonitinho. Faço 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. 1 e 2. 2 correntinhas de espaço. Novamente 2 pontos altos aqui dentro. 2 não, 3 pontos, tá? Perdão. Então eu tenho aqui, olha, um leque
dentro do espacinho de duas correntes do leque anterior, formando o cantinho do tapete. Vou fazer uma correntinha de espaço, agora eu vou trabalhar no espacinho de uma corrente. Eu vou fazer um bloquinho com 3 pontos altos nesse espaço de uma corrente. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Ficou assim. Uma correntinha de espaço. Vou para o próximo espacinho aqui, olha, entre o leque e o cantinho, e vou fazer novamente bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de espaço, tenho à frente um leque, então vou fazer leque aqui dentro também, com 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, duas correntinhas de espaço, porque eu preciso fazer um cantinho aqui, e novamente 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Agora, só seguir repetindo. Uma correntinha de espaço e vou fazer bloquinho entre os espaços dos bloquinhos anteriores e leque dentro de leque. Olha só como ficou aqui na lateral. Aqui eu tenho formando aqui o cantinho, os leques formando o cantinho e a lateral formada por bloquinho com 3 pontos altos. Isso aqui, olha, eu estou trabalhando embaixo da flor, né, olha, mas atrás vai ficando assim, quadradinho. Não se preocupa com essa pontinha de fio que eu vou já fazer o acabamento, tá? Pode ficar tranquilo que ela não escapa aqui não. Deixa ela aqui e já já a gente finaliza ela. Eu vou fazer agora por toda a volta, depois do leque eu fiz a correntinha e aí já vou começar bloquinho aqui. Vou fazer por toda a volta e mostro para você como que eu finalizo isso aqui. Já estou chegando aqui no final da volta. Vou finalizar com ponto baixíssimo. Para começar a terceira volta, igual ao anterior, vou seguir aqui com ponto baixíssimo em cima dos pontos altos. Vou fazer ponto baixo aqui também na primeira corrente, ó, ponto baixíssimo, perdão. Também na primeira corrente das duas aqui que tem dentro do leque. E fazer o ponto baixo dentro do leque, assim. Tá? Então eu tenho aqui prontinha a segunda volta, né? Vou começar agora a trabalhar já na terceira volta. Essa é um pouquinho diferente. Vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Fazer mais 2 pontos altos aqui ainda dentro do leque. E agora eu vou fazer 3 correntinhas, tá? E não 2. Essa é a diferença. E aí enrola o fio na agulha e faça novamente 3 pontos altos ainda no mesmo lugar. Então desta vez, dentro do leque, ao invés de fazer 2 correntes, eu fiz 3 correntinhas de espaço. É só isso que é diferente nessa volta. Tá? Ficou assim, com 3 correntinhas. Isso vai facilitar a hora da gente emendar os dois motivos e também não ficar repuxando na hora da emenda. E agora eu vou seguir, olha, uma correntinha de espaço, bloquinho com 3 pontos altos no espaço de uma corrente que temos nos bloquinhos anteriores, tá? Igualzinho à volta anterior. Olha, 3 pontos altos, uma correntinha de espaço, vai para o próximo espacinho de uma corrente e faça 3 pontos altos também. 1, 2 e 3. E aí agora nós vamos fazer por toda a volta, sempre que chegar no cantinho no leque. Desta vez vamos fazer 3 correntinhas de espaço e quando chegar no final da volta nós vamos finalizar com agulha de tapeceiro. Para ficar aquele acabamento que não dê para perceber muito. Se você não tem uma agulha de tapeceiro aí, você pode fazer o acabamento já do jeito que você está acostumado. Mas o acabamento com agulha fica bem perceptível, fica bem legal, tá? Olha, vou fazer 3 correntinhas, né? Já ia fazendo só 2 aqui, 3 correntinhas, e aí completa o leque, olha. 1, 2 e 3. Olha, a lateral ficou igualzinha, tá? As anteriores, olha, as duas voltas anteriores. A única diferença é que temos aqui 3 correntinhas dentro do leque. Só seguir por toda a volta. Já estou chegando aqui, olha, no final da volta. E vou fazer uma correntinha e vou alongar este fio bastante e vou recortar.
Não finalizei com ponto baixíssimo, tá? Porque eu vou finalizar com agulha de tapeceiro. Coloco o fio na agulha, olha. E agora eu tenho aqui as duas correntinhas, né, que formam o primeiro ponto alto e dois pontos altos. Então vou no primeiro, ó, vou pular aqui a correntinha, vou no primeiro ponto alto, introduzo a agulha de trás para frente pegando dois fiozinhos assim, passo todo o fio para cá, vou dentro da última correntinha, passo o fio ali, agora vou dentro da segunda correntinha que forma o primeiro ponto alto e vou passar o fio para a parte de trás do tapete. Ajusto aqui bem o ponto e puxo esse fio. Olha aí como ficou. Legal, né? Agora é só conduzir essa ponta de fio aqui, olha, até essa outra. E aí amarrar as duas juntas. Por isso que eu não cortei ela no início do tapete, tá? É só seguir costurando aqui esse fio, de forma que ele não apareça lá na frente. Siga conduzindo ele aqui, olha, sem aparecer na frente do tapete. Não repuxa aqui, olha, para não ficar diferente. Vou seguir escondendo ele aqui. Até chegar naquela pontinha lá para a gente amarrar as duas juntas. Olha, vou ainda deixar na agulha. Vou dar 2 nós aqui, juntando as duas pontas. Aperto bastante o segundo. Vou voltar com o fio no mesmo caminho aqui, olha, até aqui a primeira metade aqui do leque, olha. E vou repuxar que esse ponto fique escondido, esse nó fique escondido aqui dentro desses pontos. Aí eu posso retirar da agulha, cortar as sobras de fio tranquilamente, que essas pontas não ficam aparecendo, olha, onde eu amarrei, entendeu? Ficou escondido aí, ó, aqui no meio. O acabamento foi feito aqui, também fica bem disfarçado. Então eu tenho aqui o primeiro motivo prontinho, né? A primeira flor com 3 voltas, né? E eu finalizei com agulha de tapeceiro. E aí essa aqui a gente vai reservar. Vamos deixar ela aqui no cantinho, que agora eu vou começar a trabalhar na segunda flor. Para trabalhar na segunda flor, eu vou fazer também 3 voltas. É bem parecido, vou fazer igualzinho eu já fiz aqui com essa daqui, só que na terceira volta eu já vou aproveitar para emendar nessa flor aqui, para ficar 2 motivos unidos, tá? Então, na segunda flor, o que que eu fiz? Trabalhei 2 voltas completas, e na terceira volta, olha, assim que eu terminei a primeira lateral, antes de completar o primeiro bloquinho, olha, o primeiro leque, perdão, fiz aqui o leque aqui do canto, fiz a lateral certinha, com bloquinho, do mesmo jeito. Mas quando eu vou fazer o segundo leque, que seria aqui 3 correntinhas, né, para completar esse leque aqui, eu ainda não fiz as correntinhas. Então eu vou fazer só 2 correntinhas, olha. 1, 2 correntinhas, porque aqui nós faríamos 3 correntinhas para completar aqui, né? Só que, antes de fazer os 3 pontos altos aqui, eu vou pegar o primeiro motivo, introduzir a agulha de baixo para cima, assim, olha, e colocar o fio na parte de cima dele e pegar agora e prender com ponto baixo. Então, desse jeito eu já tenho aqui os 2 motivos presos, ó, pelo cantinho. Sem fazer correntinha de espaço, eu vou completar o leque que eu preciso fazer aqui nesse segundo motivo, ou seja, mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então eu tenho o leque aqui também dentro do leque, só lembrando que eu fiz só 2 correntinhas e prendi com ponto baixo aqui no primeiro motivo, tá? Se eu fosse continuar trabalhando só nessa flor aqui, o que que eu faria agora? Uma correntinha de espaço para trabalhar o bloquinho, né? Mas eu não vou fazer a correntinha de espaço, olha. Eu vou prender no próximo espaço de uma corrente que tem aqui no primeiro motivo, ó. Então eu vou introduzir a agulha de baixo para cima, posicionar esse fio aqui na parte de cima e aí prender com ponto baixo, sem fazer correntinha de espaço. Porque esse ponto baixo, ele dá a distância de uma corrente. Então, se eu fizer, vai ficar bem largão aqui.
E aí depois de prender com ponto baixo, eu enrolo o fio na agulha, vou para o próximo espaço aqui na segunda flor e vou fazer o bloquinho com 3 pontos altos. Que eu preciso continuar aqui a minha volta para completar a terceira volta aqui na segunda flor. Fiz os 3 pontos altos, olha aí como já está ficando emendado, olha. Deixa eu tirar aqui a agulha para você ver. Olha, eu já estou completando a terceira volta na segunda flor, mas eu já estou emendando ao mesmo tempo na primeira flor, com pontinho baixo, tá? Então, depois do bloquinho, não faço a correntinha de espaço, vou direto para o próximo espacinho da primeira flor, introduzo a agulha de baixo para cima, vou colocar eles bem juntinho aqui, parear eles bem, e aí prender com ponto baixo aqui no meio, olha, no espacinho de uma corrente. Sem fazer corrente de espaço, enrolo o fio na agulha, vou para o próximo espacinho de uma corrente da segunda flor e faço o bloquinho com 3 pontos altos. E assim eu vou fazendo toda a lateral aqui que eu preciso emendar. Tá? Fiz os 3 pontos altos, vou no próximo espacinho, introduzo a agulha de baixo para cima, prendo com ponto baixo, sem corrente de espaço. Enrolo o fio na agulha, venho para o próximo espaço, 3 pontos altos. Três pontinhos altos aqui também para formar mais um bloquinho. Sem fazer corrente de espaço, prendo com ponto baixo. Agora, na segunda flor, eu tenho aqui, olha, na frente o leque, né? Então eu preciso fazer um cantinho aqui. Eu vou começar fazendo os 3 pontos altos, né? Que é a metade do leque. 1, 2, opa, escapou aqui, 2 e 3 pontos altos. Se eu fizer 3 correntes, não vai ficar emendado, né? Então, antes de fazer as correntes, eu vou prender com ponto baixo no cantinho do leque da primeira flor aqui, prender com ponto baixo. E ao invés de fazer 3 correntes, eu vou fazer 2, porque eu já fiz um ponto baixo que eu disse que tem a mesma distância de uma corrente. Então eu vou fazer 2 correntinhas e aí completar o leque aqui com mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. 1, 2 e 3. Agora é só eu seguir trabalhando na lateral aqui normalmente, olha, com uma correntinha de espaço, bloquinho com 3 pontos altos nos espaços dos bloquinhos anteriores. E eu vou mostrar aqui para vocês que a flor, olha, eu já estou trabalhando a terceira volta do segundo motivo, mas já ficou emendada aqui com a primeira florzinha, tá? Nos cantinhos, olha, o cantinho e em cada espaçozinho de uma corrente tem a emenda. Inclusive ali também, olha, 2 correntinhas de espaço, ali na primeira flor tinham 3 correntinhas de espaço e eu ocupei uma para fazer o ponto baixo e sobraram 2 também. Então, por isso que eu fiz só 2 aqui, ó. E aí sobraram 2 aqui também, tá? Por isso que eu disse que era importante fazer 3 correntinhas para não ficar repuxando, que aí nós temos aqui sobrando 2 correntinhas, uma eu ocupei com ponto baixo nos 2 motivos, e aí aqui no meio também não fica assim, ó. Não fica juntando, fazendo aquele 8 aqui no meio, né? Ele continua aqui certinho para a gente trabalhar depois em volta de todos os motivos. Eu estou trabalhando aqui o segundo motivo. Esse aqui eu só vou completar a volta da mesma forma, agora é só continuar trabalhando nele, fazendo os bloquinhos, leque lá no cantinho com 3 correntes de espaço dentro do leque. E quando completar a volta eu faço o acabamento normal ou com agulha de tapeceiro, como eu expliquei para vocês no primeiro motivo. Já o terceiro motivo, que é o próximo, ele é o último, né? Porque eu só vou fazer o tapete com 3 flores. Desse jeito aqui você poderia ir emendando aí a quantidade de flor que for trabalhar. E na última aí sim você não cortar, tá? Não cortar o fio, porque a gente já vai aproveitar o mesmo fio para já continuar trabalhando o tapete, então não tem necessidade de cortar o fio quando você emendar a última flor. Eu não sei com quantas flores você decidiu fazer o seu tapete, independente da quantidade, você pode seguir esse passo a passo aqui que dá certinho, não vai ter problema. Então, quando você for emendar a última flor, você vai emendar aqui a quantidade toda de flor que você vai trabalhar, mas quando chegar na última você não recorta o fio, tá? Deixa ele certinho aí para a gente continuar trabalhando. Porque eu vou mostrar já aqui a seguir como que a gente já continua trabalhando
para contornar todas as flores, porque eu vou emendar a próxima e aí a gente vai começar a contornar todas as flores para formar o tapete. Eu só concluí essa minha volta aqui. Chegando aqui no final já, olha, da volta. Se você tem agulha de tapeceiro para finalizar, você vai fazer exatamente como eu estou fazendo, que agora é só fazer uma corrente, alongar o fio, recortar e fazer o acabamento. Se não, você finaliza com ponto baixíssimo, corta o fio e arremata, também dá certo do mesmo jeito, tá? Eu prefiro fazer o acabamento assim com agulha porque o acabamento fica bem legal. Não dá quase para notar que eu terminei o tapete aqui, tá? Que eu fiz uma emenda aqui. Então, para quem pega o seu tapete para olhar, vai falar, poxa, onde é que começou, onde terminou, ver que tem um capricho aí a mais, né? Para não ficar parecendo aquele monte de pontas. Esse acabamento aqui é da mesma forma que eu fiz no primeiro motivo, então nem vou detalhar muito aqui para você não perder muito tempo. Mas eu só vou agora puxar o fio aqui para a parte de trás, guiar ele aqui até o início, onde tem a outra pontinha de fio, e amarrar os dois juntos e pronto, tá? Aí os dois fios, os dois motivos vão ficar assim, olha, emendadinhos, né? Tem aqui as duas florzinhas emendadas, já esperando para mim emendar a última flor e a gente continuar o trabalho com as 3 flores já unidas, tá bom? Então ficou assim, né? Olha, eu tenho aqui 2 flores já unidas, né? 2 motivos já emendadinhos. Na terceira flor, que no meu caso é a última, porque eu só vou fazer com 3 flores, eu já estou trabalhando a terceira volta também do mesmo jeitinho. Só que na terceira volta dessa terceira flor, que é a última no caso, eu já fiz uma lateral inteira e já estou terminando a segunda lateral da flor, tá? Isso é para que quando eu encerrar aqui eu fique na posição melhor para mim continuar trabalhando. Se eu fizesse só uma lateral, ele ia terminar emendado assim. Aí eu ia ter que continuar daqui, tá? Eu quero, na verdade, continuar o trabalho aqui na lateral, no comprimento do tapete. Então eu quero que termine assim. Aí por isso que eu fiz, olha, tipo um L, né? 2 laterais. E eu tô chegando aqui, olha, no cantinho para fazer o leque. Vou fazer da mesma forma, a emenda não tem diferença. É exatamente como nós emendamos o segundo motivo no primeiro. Vou fazer aqui 3 pontos altos para formar o primeiro cantinho do leque. Vou fazer 2 correntinhas, tá? E não 3. E aí no lugar da terceira correntinha eu vou prender com ponto baixo. Ou seja, eu vou só repetir o que eu já fiz para emendar a segunda flor, tá? Então aqui eu não vou nem detalhar muito porque você já fez, né? Já tá, pegou a prática aí já, né? Olha, só estou fazendo a mesma coisinha. Vou emendar aqui do mesmo jeitinho, sempre sem correntinha de espaço. Olha, terminei aqui o leque, né? Emendei, já vou prender aqui no próximo espacinho de uma corrente, sempre sem correntinha de espaço. Enrolo o fio na agulha, eu vou para o próximo leque. E aqui eu não preciso nem detalhar, né? Você vai fazer exatamente igual. E aí a gente vai ver como continuar aqui com esse trabalho, já com os 3 motivos unidos. Se você emendou várias flores aí, 5, 6, 7, e aí no caso você estaria aqui emendando já a última, e como eu disse, agora nós não vamos cortar esse fio nessa volta, nós vamos continuar trabalhando com ele, porque nós vamos começar a contornar todas essas flores que nós estamos emendando. Então, estou terminando aqui, mais um cantinho, mais um bloquinho. Tem gente que acha muito difícil emendar as flores assim, às vezes emenda, faz os motivos separados e depois emenda com agulha de mão. Eu já gosto de emendar assim de uma vez só, que daí já vai trabalhando, já vai emendando, já vai ficando tudo pronto. Tô chegando aqui no canto, no cantinho eu vou fazer 3 pontos altos. E é super fácil, né? Emendar isso aqui. Sem fazer correntinha, vou prender com ponto baixo. E aí fazer 2 correntinhas e continuar aqui na lateral. Aqui na lateral é exatamente igual, né? A gente já fez
todas as voltas, sempre com um bloquinho com 3 pontos altos separado por uma corrente, sempre no espaço de uma corrente do bloquinho da volta anterior, não tem erro também. E aí eu já estou chegando aqui no final da volta. E desta vez eu não vou cortar o fio, como eu disse, olha. Fiz uma correntinha de espaço, vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto, tá? Então eu tenho aqui os 3 motivos, olha, as 3 flores emendadinhas para a gente continuar aqui o trabalho, né, o tapete. Espero que você esteja gostando e os links para continuar o trabalho estão aqui em cima, olha, e também na descrição do vídeo. Eu espero você no próximo passo.